Mas agora vamos lá, vamos começar falando de futebol. Edson Vieira, eu já vou começar com uma polêmica muito grande aqui hoje, falando sobre o assunto mais polêmico no futebol hoje, que é seleção brasileira. O que você tá achando das convocações do Tite, o trabalho que ele tá fazendo, às vezes muito contestado com resultado, né? Porque isso é uma das coisas que mais tá pegando. Todo mundo sabe que a seleção brasileira tá tendo resultado, e resultado ótimos, né? Com o Tite. Porém, ninguém tá contente com nada que o Tite faz, com nenhuma convocação, com nenhuma competição. E o que você acha disso? O que você pensa? Você que é técnico, né? Bom, primeiro, eu não posso criticar o Tite, né? Porque ele tá num outro patamar, eu tô num patamar menor, mais pra baixo. Mas uma coisa que eu acho, assim, sobre convocação, eu acho que o Brasil podia ser mais alegre, né? O Brasil tem jogadores, eu mesmo comento há muito tempo que o Antony já devia ter uma oportunidade. O Rafinha, ninguém pode falar nada do Rafinha, porque ninguém falava em Rafinha. É muito raro alguém que falava, o Rafinha. O Rafinha tem uma história assim que você tem que tirar o chapéu pra ele, né? É de um lugar muito pobre no Rio Grande do Sul, é do mesmo lugar de onde saiu o Ronaldinho Gaúcho. E ele, o Deco, o ex-jogador Deco, que descobriu ele em Florianópolis, e jogava muita várzea, e ele foi lá se não me engano, pro Avaí, pensou em desistir, e a mãe dele que falou umas palavras pra ele, não deixou ele desistir. Enfim, tá tendo oportunidade de jogar na seleção e acho que vai ficar de titular, acho que não sai mais. Mas se você pegar, por exemplo, eu tava falando hoje eu postei, quem foi o gênio que deixou, o gênio que deixou o Jorginho ir pra seleção italiana? Isso aí é uma coisa inacreditável. Se tu pegar o Jorginho hoje, o Jorginho é um cara inteligente, o que o Jorginho pensou? Pô, enquanto tiver o Casemiro na seleção, eu não vou jogar na seleção brasileira. Talvez eu não seja nem convocado. Eu vou optar pela seleção italiana, por ter passaporte europeu. Ele que é lá de Imbituva, Santa Catarina. Ele decidiu jogar na seleção italiana. Tem que dar os parabéns, tirar o chapéu para quem levou ele para Itália. E hoje, se tu pegar para jogar, ninguém no Brasil, não tem nenhum volante no Brasil, nem aqui nem fora do país, que joga igual ele. Nenhum. Não tem nenhum. Os caras falam do Gerson. O Gerson às vezes é um sono dentro de campo, que a realidade é essa. Joga demais, mas é soneca às vezes. E o Jorginho não, ele é o jogo inteiro. Você vê o Jorge jogar hoje, é piada. O cara ajeita o time e no Brasil não tem um volante igual ele. Então a seleção brasileira, você vê hoje, a seleção brasileira até outro dia convocou o Miranda, que está com 36 anos, eu acho. Continua convocando o Thiago Silva, né? Como é que chama aquele zagueiro do Benfica? Veríssimo. O Veríssimo é um cara que você tinha que começar a insistir com ele em jogar. Ele e o Marquinhos. O Marquinhos tem que ter um companheiro que não tem nenhum canhoto no Brasil, o quarto zagueiro hoje. Não tem no Brasil jogando, nem fora do país. Não tem um canhoto. Não tem no Brasil um canhoto. Quarto zagueiro canhoto o Brasil não tem, como teve André Cruz. Teve jogadores na época que jogavam demais. Como que chama aquele que teve AVC, que foi treinador de São Paulo? Que jogou muito tempo na França. Eu lembro. O que jogou no Fluminense, Ricardo Gomes. Pô, jogava demais, pô, canhoto. O Brasil não fez mais quarto zagueiro canhoto, não tem mais. Pô, quem viu jogar André Cruz, você tá doido. Jogou no Milan, jogou na seleção brasileira. E o Brasil hoje é carente de jogadores. Pô, lateral direito, o Daniel Alves, agora que tá saindo agora, o Danilo, o outro jogador da seleção brasileira, o menino que tá estourando agora, que tá lá no... Que time que ele foi agora? Me ajuda aí, ó. Foi convocado agora. Lateral? Ele tava no time da Espanha lá, agora foi pro time, acho que pro Tottenham, não é? Emerson. O Emerson, que foi convocado, né? Então, mas quem que é que dá segurança de jogar? E na lateral esquerda é inacreditável, cara. Na lateral esquerda do Brasil, quem teve Roberto Carlos, ou quem teve o... Marcelo, pô, brincadeira. Hoje tu vê na seleção brasileira os laterais do Brasil com medo de passar do meio campo, você vê que os caras têm medo de jogar. Mas você não acha que o Guilherme Arana tinha que jogar? Então, eu gosto muito do Guilherme Arana. A única coisa que me intriga do Guilherme Arana e de outros jogadores que vão para a Europa e voltam é por que o cara não fica lá na Europa, mesmo sofrendo, tendo problema. Sofrendo que eu falo que financeiro não é. Mas por que o cara não fica lá em momento difícil? O Daniel Alves e o Adriano, quando foram pro Sevilha, esses caras sofreram pra caramba no começo.
Só que eles ficaram lá e fizeram história no Barcelona. O Rafinha, igual você falou. Exatamente. O Rafinha, cara, é que você não lembra, você não conheceu o Rafinha pequeno. Quem conhece o Rafinha de pequeno sabe o que eu tô falando. O Marcelinho, se estiver assistindo aí, ou falarem pra eles, vai lembrar. Pô, o Rafinha era brincadeira. Quem diria que o Rafinha ia pra lá e ia ficar lá? E ia triunfar. É raridade quem fala, não, vai ficar lá. Por causa do tamanho, que na época ainda tinha um preconceito por tamanho. Mas ele se superou. Aí você vê hoje aí, jogadores aí igual o Gabigol. Pô, o cara foi pra Europa, pra vários times lá e não ficou. Mas essa é uma teoria que eu tive. É algo que eu pensei ultimamente e que faz muito sentido. Presta atenção, rapaziada, e você também vê se você concorda comigo. Eu era um dos torcedores da seleção brasileira, onde eu tava criticando o Tite, pensava que a seleção, por exemplo, era um dos caras que tava falando, pega o time do Flamengo aí e coloca. Queria Gerson, queria Guilherme Arana, queria Gabigol, queria esse pessoal. Hulk, né? E só que aí eu parei pra pensar. Pensa comigo. Pensa vocês aí de casa. E vai fazer todo sentido, eu tenho certeza. A seleção brasileira, o Tite acaba convocando Fred, Paquetá, Gabriel Jesus, Richarlison. Jogadores que às vezes são contestados pela galera. Porque a galera quer que vá Gabigol, quer que vai o Gerson, né, que agora saiu. A galera tava até falando do Andrés Pereira, que acabou de chegar no Flamengo. Mas aí, galera, você pensa comigo. Gabriel Jesus, Richarlison, o Fred, esses jogadores. E tem mais também, né? O Thiago Silva que ele citou, o Emerson, o Renan Lodge, que às vezes são jogadores que são contestados, o Paquetá. Você pega esses jogadores e você traz pro Brasil. Vocês não acham que eles iam estar arrebentando aqui também? Eles também iam estar arrebentando, porque são ótimos jogadores. Então aí vocês pegam jogadores que estão arrebentando aqui no Brasil, comparam com jogadores que estão em uma boa fase na Europa e que já vem de um reconhecimento com o Tite, né? E fala que tem que trocar. E aí eu também tava fazendo isso, mas daí eu parei pra pensar e falei, mano, eu quero que o Gabigol jogue no lugar do Gabriel Jesus. Mas daí eu pensei, se o Gabriel Jesus volta pro Brasil, volta pro Palmeiras, ele ia estar fazendo um monte de gol também. Vocês entendem o que eu tô falando? O Fred, a galera começou a falar, e eu sou um cara que eu preferia outro jogador no lugar do Fred, mas pensa, se você, a galera pedindo o Andrés Pereira que acabou de chegar aqui, que é um ótimo jogador, joga demais, mas o Andrés Pereira tava no Manchester, veio emprestado, e ele não joga no lugar do Fred, o Fred é titular dele, então eu acho que, você não concorda comigo, que a galera tá pegando muito no pé de quem joga lá fora, e se esse povo, igual o Hulk tava na Europa, foi convocado, a galera não queria mais, veio pro Brasil, tá fazendo um monte de gol, tá jogando muito, tá, só que enquanto tava na Europa, não. O que você acha? Assim, o Andrés Pereira, quando tava lá, ninguém queria ele na seleção. É isso que eu tô falando. Mas o cara joga no Flamengo, pô. Os caras vão querer ele. Daqui a pouco lá o Renato Augusto começa a jogar pra caramba no Corinthians, vão pedir ele na seleção. Mas você não acha que é injusto com quem tá lá fora? Não, eu não. Sabe por que eu não acho injusto? Porque o torcedor tem direito a pedir quem ele quer. Agora, você pega quem convoca a seleção é o Tite. Aí o Tite tem os melhores números, cara. A seleção brasileira ganhou se eu não me engano aí, de 12 jogos, né? 11 ou 12 na eliminatória. Eu acho que ganhou 10 e empatou uma. Acho que é isso aí, pode ver. Já tá classificado já. O Brasil já tá classificado. Não, o Tite tem duas derrotas. Não, mas espera aí um pouquinho, mas aí entra no que o Dunga falou. No Brasil, isso não vale nada. Não vale nada. Claro que vale para você conquistar a vaga para a Copa, mas se o Brasil não ganhar a Copa do Mundo, não vale nada. Os caras vão ter que ir embora, uns vão ter que ir lá para a Europa, quem trabalha lá vai para lá, os caras nem voltam pro Brasil. O brasileiro só dá valor para a Copa do Mundo.